Brasil aqui. Amado Mestre Jesus, irmão, amigo incondicional, nós agradecemos pela oportunidade que se renova para realizarmos esse estudo, consigamos realizar o melhor a nosso alcance, em termos de assimilação, em termos de compreensão dos ensinamentos, consequentemente, sejamos felizes na expressão dos conceitos, das ideias, sejamos felizes também na prática, na vivência, que é o que se espera de nós, aquela vivência plena dos princípios espíritas, para que haja a transferência do fruto, do exemplo, para os nossos irmãos da humanidade. As tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia, nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Deixe-me localizar a página. Quando eu parei de compartilhar aqui, a página mudou. Deixa eu voltar para a página que estava. Agora sim. Vamos lá outra vez. Dando continuidade, então, estudo de Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 17. Todo animal, vou ler a partir do versículo 15, só para contextualizarmos. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Muito bem, nós iniciamos o estudo na semana passada do versículo 17, e hoje nós vamos então finalizar. O versículo 17 que diz o seguinte: todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Nós trabalhamos os 3 primeiros lances desse versículo: todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado. Na verdade, os 4 primeiros lances. E de todo o réptil que roja sobre a terra, traze fora contigo. Nós falamos do réptil. O réptil, como ele anda rente ao solo, e alguns rastejam, como as serpentes, por exemplo, então é aquela nossa condição de, naturalmente, estarmos ligados ao plano da reencarnação e, consequentemente, vinculados pelo plano subconsciente à reencarnação. No subconsciente estão os substratos da evolução, estão
aí armazenados, que são os instintos, os embriões dos sentimentos, como nós temos já trabalhado bastante, as bases da evolução, que nos permitem atuar no plano físico, junto aos irmãos da humanidade, por meio do contato social. É o que nos vincula ao plano denso. E o maior ou menor número de reencarnações estará diretamente proporcional a essa vinculação. O maior número define um apego maior, uma maior dificuldade em desvinculação do apego à matéria, e por isso mais reencarnações, exatamente para desativar o apego. E sabemos, estudando a questão 895, que quanto mais aferrados aos bens deste mundo, menos nós compreendemos a nossa destinação espiritual, mais dificuldade em apreendermos os ensinamentos superiores, como os do Espiritismo, por exemplo, buscam nos instruir sobre a imortalidade da alma, a vida futura e, consequentemente, a necessidade de desenvolvermos virtudes, trabalhando aí esses fundamentos que nos ligam à Terra, aos instintos, para nos elevarmos. O réptil, nós temos estudado bastante o réptil. Vamos nos lembrar, por exemplo, da serpente, a serpente do Jardim do Éden, a serpente que simboliza, é o réptil que se roja sobre a terra, a serpente que simboliza a onda mental rastejante, o pensamento materialista, materializado, voltado totalmente para o atendimento dos sentidos físicos, para o prazer que as sensações físicas nos trazem. Então, esse é o ponto para o qual nós vamos chamar a atenção. Porque se nós não combatemos essa tendência materializante, ela vai crescendo na nossa intimidade. Só um minutinho, por favor. Um som forte vindo aqui da parte externa do prédio. Não sei se ele estava chegando aí na sala, mas eu fechei a janela. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, em João 8,44, para a gente estudar um pouco esse assunto. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, esses valores que nos mantêm aferrados aos bens deste mundo são mentirosos, porque a felicidade não se encontra na matéria. Evidentemente que nós precisamos dos bens materiais, aprendemos isso no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto aguarda os bens do céu, precisa o homem dos bens da terra. Nós podemos usufruir dos benefícios materiais, como agora, por exemplo, estamos aqui estudando de forma virtual, utilizando-nos dos equipamentos que a tecnologia nos permite, conquistas da ciência material. Mas a felicidade legítima, aquela felicidade perene, que nós vamos levar conosco para onde quer que formos,
é a felicidade de natureza espiritual que decorre das virtudes, da vivência das virtudes, do bem, de fazermos o bem, de fazermos bem as nossas tarefas. Então, a matéria é instrumento dos seus recursos, todos eles são instrumentos para que nós desenvolvamos as virtudes pelo bom uso dos recursos materiais. O bom uso dos recursos materiais envolve o zelo para com os bens materiais, o zelo para com a natureza, o respeito para com os bens do próximo, com as posses do próximo. Isso está muito bem delineado para nós nos 10 mandamentos, quando nós aprendemos que não devemos roubar, não roubarás. Então é um imperativo a ser seguido. E por aí nós vamos então caminhando. Então, o homicida, o diabo representa o opositor aos valores espirituais. É o opositor, o homem velho, que não quer deixar de lado o seu egoísmo, o egoísmo que nos caracteriza, não quer combater as más inclinações, então ele se torna opositor dos valores nobres. Quanto mais nós nos aferramos aos bens deste mundo, que significa engrandecer o egoísmo, mais nós vamos trabalhar naturalmente, consciente e inconscientemente, contra o advento das leis de Deus na nossa intimidade. O advento do amor, o advento da bondade. Então nós vamos estabelecendo os sistemas no mundo para manter o que nós consideramos como sendo o ideal para a nossa felicidade. Então nós vamos criar os sistemas, as ideologias, para manter o mundo segundo o padrão materialista pleno. Então o espiritismo se contrapõe ao materialismo. De que forma? Não estabelecendo uma cruzada sangrenta, revolucionária contra os materialistas, os céticos, os ateus, não. O espiritismo se contrapõe pela atitude, exemplos, palavras dos seus profitentes, dos que praticam a doutrina espírita, que essencialmente é um sistema de vida da não violência, do culto, como está no livro dos Espíritos, na dissertação de Paulo, a questão 1009, aquela questão que nós conhecemos bem, o culto, a justiça, ao amor e à ciência, e observando o padrão estabelecido por Jesus. Qual é o padrão estabelecido por Jesus? Culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. O culto do belo e do bem, da justiça, da verdade, da ciência. Então, tudo que se contrapõe à justiça, à verdade, à ciência, ao belo e ao bem, está na direção oposta. São valores em oposição que nós temos aprendido. Porque se nós não observamos a justiça, seremos injustos, praticaremos a iniquidade. Se nós não construirmos a ciência, consolidarmos a ciência, nós vamos difundir no mundo a ignorância. E se não cultivarmos o amor,
nós vamos espalhar o egoísmo, cujo fruto mais característico do egoísmo é o ódio, a iniquidade. Nós aí retornamos à questão da injustiça. Então, são os valores do opositor, chamado diabo, que não é uma personalidade criada por Deus para eternamente exercer uma guerra contra Deus. Não, é o nosso padrão moral inferior, cujo padrão moral inferior se expressa por pensamentos, palavras, atitudes e ações. E o nosso trabalho na Terra é identificá-los, identificar o bem e o mal. Aqueles que assim se expressam para ajudá-los, no mínimo por meio da prece, e no grau máximo por meio da justiça, da polícia, quando eles partem para uma ação violenta no mundo, na pauta da agressão, na pauta das ofensas, do grotesco, porque Jesus é o arquétipo que nos instrui a cultuar o culto harmonioso do belo, do bem. Então nós somos convidados a combater o grotesco, o mal, o ódio, tudo aquilo que contraria o que Jesus expressa. Esse é o nosso trabalho no mundo, de acelerarmos o advento do mundo de regeneração e mais rapidamente nós extinguirmos o mundo de expiações e provas, que é mantido pelos violentos, que é mantido pelos egoístas, pelos que cultuam o grotesco, os valores horrendos, contrários ao senso de humanidade. Nosso trabalho em espiritismo é a prática das virtudes, a prática do bem e do belo, repetindo aqui o que nós já trouxemos. Então, vou avançando um pouco no entendimento aí desse réptil, vamos ao Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9, que é a mensagem de Jesus por meio do apóstolo João. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quem foi o homicida desde o princípio, voltando lá a João 8,44? O homicida desde o princípio foi o Caim, que matou Abel. É o símbolo. Quem é o Caim? Caim representa um grupamento. Abel representa outro grupamento. Eva, outro. E Adão, outro grupamento. Simbolizando os 4 rios citados em Gênesis 12, 10. O que está citado lá por Moisés? E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. Os 4 grandes grupamentos nós já estudamos em Apocalipse. Os arianos, os hindus, os hebreus e os egípcios. Então, Adão, Eva, Caim e Abel. Adão, Eva, Caim e Abel, simbolizados aí. Sendo que o Caim, quem é o Caim? O Caim é a serpente reencarnada. Quem é a serpente que subiu na árvore, simbolicamente falando, para enganar a Eva? A serpente é a onda mental rastejante, que simboliza os espíritos desencarnados operando nas faixas mentais dos encarnados. O subir na árvore, que simboliza a serpente, define as árvores são as pessoas. Então você subiu na árvore, a serpente subiu na árvore,
Então, nós estamos trabalhando aí com a ideia do plano mental, parte do pensamento. Então, o grupamento reencarnado, Adão e Eva, em conjugação de sentimentos, então gera a reencarnação do grupamento que está desencarnado. Quem reencarna é quem está vinculado psiquicamente aos que estão reencarnados. Por exemplo, a Terra é um mundo de expiações e prova por quê? Porque a maioria que aqui está reencarnada não é constituída por bons espíritos. Porque para que a Terra seja um mundo feliz, aprendemos com Kardec, basta que ela seja habitada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Então, como a Terra é um plano de expiações e provas, define que a maioria aqui não é ainda de espíritos bons. E aprendemos isso estudando com Santo Agostinho, quando trata daqueles 3 grupos, selvagens, semi-civilizados, por exemplo, mais adiantados intelectualmente falando, juntamente com os moralmente mais adiantados, que ainda são em menor número, em relação a uma grande massa, que vem sendo aí já lentamente transmigrada, que é o movimento que nós estamos tomando conhecimento. Então, a serpente reencarna, o grupamento serpente reencarna, e recebe o nome de Caim, no texto bíblico. É o Caim, certo? Depois, ao longo do tempo, vão chegando os espíritos melhores em relação a esses primeiros, representados pelo Abel, que vem trazer valores morais um pouco mais avançados. E o que acontece com Abel? Ele é eliminado por Caim, o homicídio. Por isso que Jesus vai dizer: vós tendes por pai o diabo, ele foi homicida desde o princípio. Qual é o princípio que está sendo trabalhado aí? O princípio da abertura da razão para os valores mais nobres. Princípio. Quando a nossa mente aceita um ensinamento superior, um ensinamento mais elevado, então principia para nós a faixa da razão iluminada. Principia. Nós vamos gastar muitos milênios para iluminar a razão. Então, desde esse princípio, o que aconteceu? O Caim, que simboliza o grupamento, ele não quis saber dos novos valores. Então, ele não querendo saber, ele eliminou. Elimina. Não é? Então, quando alguém ouve falar de Jesus, fala assim: Jesus é um religioso que o povo idolatra, um fanático que viveu 2000 anos atrás, e ele recusa a ideia, ele está eliminando, na sua intimidade, está eliminando uma ideia nobre, porque Jesus representa uma ideia nobre. Ele é um homicida do homem novo, mas aquela ideia vai ficar ali na consciência, como germe, como semente. Um dia vai germinar. Então, quando nós não combatemos essa onda mental rasteira, pensamento materialista, o apego aos bens deste mundo, se nós não combatemos, nós vamos alimentando. Ele vai crescendo. Então, a serpente, o que era uma ideia embrionária, uma serpente ondulando e rastejando no solo com dificuldade, vai crescendo e se torna o dragão. Cresce, se torna o dragão. Sofistica-se, intelectualiza-se em grande escala e começa a produzir abominações em grande escala, paralelamente aos avanços intelecto-morais. E essa precipitação,
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo. Olha o engano, é a mentira. A mentira. Nós temos um mandamento que define para nós: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E hoje nós vemos aí um movimento em grande escala de divulgação de mentiras, de notícias falsas, o que representa perversidade, porque elas alimentam o ódio e geram a violência. Nós temos tido notícias aí, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de elementos que seguem essas ideias e resolvem agredir fisicamente os supostos autores das mentiras falsas. Aqui no Brasil, por exemplo, vocês vão se lembrar do caso de uma mulher que foi assassinada algumas décadas atrás, porque alguém divulgou na rede social que ela fazia rituais satânicos com crianças, se lembram disso? E o povo foi e linchou a mulher foi assassinada. Depois descobriu-se o autor, descobriu-se evidentemente que era mentira, e o autor foi entrevistado, perguntaram se ele se sentia culpado, ele falou que não, mas espiritualmente ele é culpado. E você propaga uma mentira usando alguém de alguma coisa, muitas vezes tendo um conhecimento como o nosso, conhecimento espírita, e você não pesquisa para saber se é verdadeiro, alguém pode resolver acreditar naquela mentira e seguir aquela ideia e partir para uma violência. Quem vai ser responsabilizado? O autor da ideia. Nós somos responsáveis pela ideia. Nós estamos trabalhando aqui, vamos chegar nesse ponto. Ó. Frutifiquem e se multipliquem. Que nós o que nós multiplicamos tem repercussão. Então nós temos responsabilidade. Isso vai povoar a terra. Nós vamos trabalhar, como vamos trabalhar aqui o assunto. Então isso é muito importante, porque nos dias atuais temos visto, no nosso meio espírita, muitos irmãos, infelizmente, propagando mentiras para favorecer determinados elementos. E então estão se comprometendo, estão influenciando e se comprometendo muitos irmãos. Então, foi precipitado na Terra. Como que esse dragão e todos os que estão afinizados com ele foram precipitados na Terra? Pela reencarnação. Pela reencarnação, estão reencarnados. Estão no nosso meio. Então nós temos que identificar quem engana, identificar a mentira, na pauta do que temos aprendido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. Quando o mal prejudica, que uma pessoa faz prejudica só a ela mesma, nós vamos então fazer as nossas preces para que ela se ilumine e vamos deixar a situação seguir, porque Deus sabe como corrigir. Mas quando uma pessoa praticando um determinado mal já prejudica um grupo maior, nós temos que zelar pelo interesse do grupo maior, porque é preferível que caia um homem do que cair toda uma comunidade, todo um grupo. Esse é o ponto. Na pauta de que os bons não podem mais se omitir, questão 932, na pauta de que nós não podemos querer ver o mundo com óculos cor-de-rosa. Item 20 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem? Então, nós estamos lidando com esses elementos no plano da reencarnação. Nós estamos lidando com eles com
o dragão precipitado pela reencarnação com todos os seus anjos. Anjos por quê? Porque são espíritos que têm um grande desenvolvimento intelectual, mas ainda não têm o consequente avanço moral. Todos aqui reencarnados para as suas definições, as suas transformações, a sua mudança, que é o ponto que nós aí, para o qual temos que estar atentos. Para que nós não sejamos aí inconscientemente esses dragões, esses elementos complexos. O dragão é aquele que tem grande entendimento, grande conhecimento, ele voa, simbolizando aí a capacidade arrojada de aprendizagem, de alcançar novos valores, mas ainda está voltado para o quê? Para lançar fogo à terra, ou seja, lançar a expiação, lançar a dificuldade, o engano, a mentira, que vai causando todo o tumulto que vemos na terra hoje, que é todo ele, segundo Emmanuel, provocado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade e pela cobiça, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Quer falar alguma coisa aí, Luiz? Por enquanto, não. Certo. Então ficou claro aí? Nós temos por pai é o diabo. Por que pai? Pai com letra minúscula. Porque nós herdamos de nós mesmos, não é? Que aprendemos. O nosso pai biológico nós conhecemos, mas o nosso pai filosófico, amigos, é o nosso eu do passado, que tem ainda afinidade com o pai biológico, ou não, não importa. O pai biológico fornece, o pai e a mãe biológicos fornecem o organismo físico, com aquelas características genéticas que vão nos ajudar a resolver os problemas morais que trazemos. Mas o pai filosófico é cada um de nós mesmos no seu passado, a somatória do nosso passado, somatória das nossas personalidades que vivemos no passado e trabalhamos no passado, formam o arcabouço psicológico do nosso pai, de quem herdamos. Então não adianta colocarmos a culpa no pai pelas ideias que nós temos. Ah, foi o meu pai que me incutiu essa ideia. Não. Foi você que não conseguiu se libertar da lei de imitação a qual você estava atrelado. Por afinidade de propósito, por interesse, você se manteve ali, sintonizado com aquela ideia. Não se esforçou para vencer aquela ideia, para ser superior àquela ideia. Manteve-se jungido àquela ideia. É assim que funciona. Então, nós vemos que somos os responsáveis pelas nossas conquistas, nossas ações. Então, a ideia ficou clara aí, do réptil, que se torna dragão, quem ele representa. Então, hoje nós estamos trabalhando na pauta do que nós aqui dissemos. Para gravitar em torno da verdade da unidade divina, buscando adotar a ciência, o amor e a justiça, pelo culto harmonioso do bem e do belo, para que nós tenhamos na condições de, no campo mental, identificarmos tudo que seja contrário a esse plano aí de 5 pontos: ciência, justiça, amor, o belo e o bem, para que nós não mais multipliquemos sobre a terra esses valores, para que eles tenham
de fato, um ponto final na nossa intimidade. O ponto final na nossa intimidade, amigo, não quer dizer que nós vamos fazer vista grossa. Não é isso. Porque existe um entendimento equivocado. É um entendimento equivocado que nós precisamos combater. A doutrina espírita, na codificação, ela é muito clara para nós quanto à divulgação do mal quando ele prejudica um número maior de pessoas. Isso é muito claro e nítido para nós. Quando prejudica só uma pessoa, aí você mantém a discrição, mantém ali o silêncio. Porque existe um pensamento aí que permeia o movimento espírita hoje, nós, que o mal não deve ser comentado em tempo nenhum. Se você for levar isso ao extremo, você vai deixar as coisas circularem sem combate. O mal circular sem combate. Por que, que o mal sobrepuja? Por que, que o mal predomina na Terra? Questão 932. Questão 932. Por que, que o mal predomina na Terra? Por causa da timidez dos bons. Por causa da timidez dos bons. Por fraqueza destes, ó. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes os quiserem, preponderarão. Então existe aquele pensamento equivocado de que o mal não deve ser comentado em tempo algum. Isso não é um pensamento consentâneo com a doutrina espírita raiz. Não é. Por isso é que eu digo para vocês, tenho repetido os nossos estudos, muito cuidado com os médiums, o que os médiums dizem. Muito cuidado. Menos médiums e mais doutrina espírita. Menos médiums e mais livro dos espíritos. Menos médium, mais livro dos médiuns. Menos médium, mais evangelho segundo o espiritismo. Porque hoje a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela vem sendo substituída por seitas que os médiums vêm criando no movimento. Então nós temos um movimento espírita segundo o médium A, segundo o médium B, segundo o médium C, são seitas. Não existe nenhum médium infalível. Os médiums são respeitados, mas nosso primeiro ponto é a doutrina espírita. Doutrina espírita. Segundo ponto, o médium. Por isso que nós buscamos aqui fazer uma conexão maior parte do tempo possível com a doutrina espírita, para nós não nos desvincularmos das bases. Porque esse texto de Gênesis de Moisés, nós conseguimos entendê-lo totalmente com as obras da codificação, totalmente. E acrescentamos aqueles pontos que os médiums trazem que possam ampliar o entendimento do que está no Livro dos Espíritos, sem contradizer. Sem contradizer, porque se contradizer, nós vamos descartar, evidentemente. Porque o ensino do Livro dos Espíritos resulta da comprovação generalizada que Allan Kardec realizou. Foi captado por vários médiuns. E o que temos no nosso movimento espírita hoje é que cada médium psicografa as suas ideias e ele publica. Então não existe um crivo generalizado de concordância. Então nós somos obrigados a individualmente, cada um de nós individualmente, estudarmos a doutrina para então sabermos se determinado ponto está de acordo ou não. Ou se determinado ponto pode ser inserido naquele tópico que Kardec disse que vai complementar o que ele não pôde dizer, porque ele não disse tudo. Então é um movimento de
e prudência, lembrando sempre de Erasto, preferível rejeitarmos 10 verdades do que adotarmos uma mentira, pautando tudo pela lógica e pelo bom senso. Então, nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, as bases da evolução, o reino animal pelo qual transitamos, a onda mental, simbolizada pela serpente, povoem abundantemente a terra, lei de reprodução. Lei de reprodução. Então, povoar abundantemente a terra de quê? De novos valores. A terra do coração, inicialmente. Terra do coração, inicialmente. E a terra física, o globo, com os exemplos decorrentes do que fala a boca. Porque a boca fala do que está pleno no coração. A boca é pensamento, palavra, atitude e ação. É a grande verbalização individual. Nós verbalizamos não só falando, mas agindo e atuando, nós estamos verbalizando, oferecendo um fruto para quem nos observa. Tá claro? Comentários? Povoem abundantemente a terra. Então, esses valores que Noé vai sacar da sua intimidade, é isso, ó. Todo animal que está contigo, toda a carne, representando o que está incorporado nos sentimentos, de ave, de gado, de réptil, são recursos que foram conquistados ao longo da evolução, que vão ser utilizados hoje, utilizados não dentro de um sistema de baixo para cima, mas dominados para podermos eles resguardar. Então, nós estamos trabalhando para que esses recursos sejam utilizados agora não dentro do plano, apenas no plano material instintivo das sensações, mas para serem utilizados agora com equilíbrio e segurança, não é? Essas forças que não são substancialmente más, questão 907, que vamos utilizar agora para povoar a terra, frutificar, multiplicar novos padrões. Então, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra, definindo a conjugação da lei de reprodução com a lei do trabalho. Já aprendemos aqui que todas as leis, chamadas leis morais, nós aprendemos de forma didaticamente catalogada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, elas formam o feixe do pensamento e do sentimento, que é a fonte de tudo. Sentimento e pensamento. Nós não aprendemos que a ira é má conselheira? Isso está muito bem decodificado para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, onde aprendemos que todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Então, aquilo que o pensamento, conjugado com o sentimento, propõe, vai ser exteriorizado, vai sair da nossa intimidade, vai ser reproduzido pelos que concordam com nossos exemplos, nossas palavras. Então, é o trabalho. Aqui o Luiz mencionou o trabalho na semana passada. Então, a partir do gado, por exemplo, aqui, simbolicamente falando, que já se alimenta do fruto da terra, do réptil que roja,
povoe abundantemente, frutifique. Nós estamos trabalhando de forma muito enfática com a lei do trabalho. Nós trabalhamos didaticamente de forma separada, mas a gente tem que começar a compreender que isso é uma força dinâmica em conjugação, que se irradia, que reproduz um caráter, que comunica uma ideia, que transmite um exemplo, exerce uma atividade, não é isso? A onda está percorrendo o espaço. Então, olha o trabalho aí, o trabalho inerente. Se nós buscamos adotar a ciência, a justiça, o amor, segundo o sistema do culto harmonioso do belo e do bem, nós estamos conservando as ideias nobres e destruindo o grotesco, a ignorância, a mentira, o ódio. Conjugação. Uma conjugação de forças. Vincular, desvincular. Conservar, destruir. Mesma coisa. Então, nós devemos começar a pensar no todo que o nosso pensamento representa. A partir do pensamento, nós já estamos exercendo uma ação. Já estamos povoando os espaços espirituais com ideias, com pensamento. E os espíritos vão, com o que eles vão sintonizando. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. A partir do pensamento. E a tendência do pensamento é se concretizar. Palavras, atitudes e ações. E lembrando que a ideia tem a fonte do sentimento. A ideia tem a fonte do sentimento. Então a boca fala do que está cheio o coração. Então expressões de ódio, de violência, de desamor, amigos, têm fonte no sentimento complexo. E aqueles que as expressam são dignos de piedade, devem ser e serão transmigrados do mundo. Vão perder espaço. O primeiro espaço que eles devem perder é no nosso mundo interior. Não serem acolhidos no nosso mundo interior. Vamos acolher aqueles que incentivam o bem, o belo, o amor, a bondade, a virtude. Esse é o nosso papel, porque o nosso modelo é Jesus. É o modelo e guia. Ele é que deve ser o nosso pai doravante, não mais o diabo. O pai filosófico, modelo e guia. O pai que fecunda o nosso coração, o pai que fecunda o nosso coração para gerar o homem novo, o Cristo interno. E nós vamos gerar o Cristo interno, aproveitando da expressão de Paulo, gravitando em torno da unidade divina, observando, cultivando a ciência, o amor e a justiça, pelo culto harmonioso do bem e do belo. E Jesus é muito enfático conosco com relação à justiça, nas bem-aventuranças, por exemplo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, amigo, não é fome e sede de justiça para mim, para que eu seja justiçado, não. É para a humanidade. Então, um elemento que está na miséria, na pobreza, carece da justiça, da misericórdia, que é a expressão mais alta da justiça, segundo os Espíritos, é a misericórdia. É o nosso papel na Terra. Nosso papel na Terra. Isso é muito importante. Jesus também, ele utiliza-se de outra frase para dizer a mesma coisa do que está dito aí nessa bem-aventurança.
É a mesma coisa, se vocês forem analisar filosoficamente o conteúdo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É a mesma ideia sendo dita de forma diferente. Mesma ideia sendo dita de forma diferente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Veja bem. Então, esse é o ponto. Nós, hoje, estamos buscando concretizar na Terra reprodução e multiplicação em novas bases para um novo ciclo de evolução. Aqui eu coloquei uma referência aqui, 1,28, no nosso texto lá, original, não vou... dos trabalhos, 1,28 e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. É o controle, o domínio, a vigilância sobre os nossos valores internos, para uma ação em novas bases. Está claro? Podemos avançar para o versículo 18? Fala, Luiz. Nisso que você trouxe, se a gente puder fazer, eu não sei se está certo a gente fazer uma... Aqui fala que Deus abençoou. A gente poderia considerar que Noé seria uma segunda bênção nesse aspecto aqui de novamente multiplicar, frutificar e povoar? Ou não? A bênção. Aí nós estamos trabalhando com a bênção. A bênção sempre ocorre, né? A bênção. Assim, uma semelhança. A bênção fundamental é a interna. Sim. Então, cultivando a lei de Deus, praticando o bem e o amor, nós já estamos abençoados. E haverá conjugação com a bênção de fora. O que é a bênção de fora? Uma reencarnação em melhores bases, um mundo mais aperfeiçoado. Mas o ponto importante aí de nós considerarmos é que a bênção ela é interna. Sim. Quando nós praticamos o amai, bendizei, fazei bem e orai, nós estamos tomando, incorporando na nossa intimidade a bênção. Que é o culto, que é a gravitação em toda a unidade divina. Observar a justiça, o amor e a ciência. Cultivar harmoniosamente o bem e o belo. Essa é a bênção. Porque nós vamos nos libertar das imperfeições, dos pensamentos infelizes, daquilo que nos prende à terra, às encarnações, que decorrem do egoísmo, que é o contrário das bem-aventuranças, que é o ódio, a iniquidade, as condenações, a prática do mal. Ficou claro? Uhum. Ô, Júlio. Diga aí, Fernando. Quando nós falamos em transmigração ou expulsão desse planeta para mundos inferiores, eu quero crer, me corrija se estou errado, que antes disso a gente mesmo se condena a ir para umbral, para aquelas cavernas, até o abismo, né? Evidentemente. Né? Nós já, aqueles que mantêm uma onda mental rastejante, subrepetícia, que engana e propaga e mantém a mentira no mundo, vai contrariar o João 8,44, ele se mantém no sistema da imperfeição, da oposição
aos valores nobres, então ele já está no umbral. Só não o vê, porque o corpo não permite ver. Ele é uma embaixada ambulante do umbral, onde quer que ele esteja. Isso que nós precisamos entender. O umbral não está lá, ele não vai para o umbral. O umbral é interno, né? Ele já está no umbral. Ele só vai se juntar com todos que estão naquela faixa, que vão gerar uma ambiência desequilibrada. Esse é o ponto. Nós ainda temos uma dificuldade em entender essa questão, porque nós fomos acostumados ao longo dos séculos pela igreja que o umbral está lá embaixo, o céu está lá em cima, você vai para o céu, você vai para o umbral. Como se fosse assim, você vai ser colocado lá. Não, você já está na bem-aventurança ou na infelicidade. Aí você vai para o plano onde se reúnem os afins. Esse é o ponto. Então, semana que vem, nosso tempo esgotou, praticamente. Falta um pouquinho, mas não vamos entrar, não, próximo versículo, não, porque nós não vamos ter tempo de desenvolver as ideias. Uhum. Então, nós vamos ficar por aqui. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça e que nós possamos retornar na próxima semana.